em tratamento da obesidade, a cirurgia bariátrica é uma das opções. Geralmente, aquele paciente que não conseguiu emagrecer com dietas, ele perdeu peso naquele momento, depois tem um reganho e fica a vida naquela briga com a balança. Então, hoje a gente vai saber mais sobre a cirurgia bariátrica, que é um recurso muito importante, uma ferramenta que está aí disponível para esses pacientes. Mas será que é todo mundo que pode fazer bariátrica? Vamos bater um papo sobre isso hoje. Estou recebendo Dr. Nelson Neto. Tudo bom, Dr. Nelson? Quase Tudo sócio bom. Aqui do Guia Viver Bem já, né? E agora inaugurando aqui no podcast. Verdade. Né? Faltava o podcast. Gostei muito da casa nova, gostei do ambiente e vocês estão de parabéns e vamos bater esse papo sobre isso, cirurgia bariátrica, obesidade e o que você quiser perguntar aí. Ótimo. Ele tá sério assim, mas daqui a pouco ele se solta, viu, gente? Que ele não é sério assim, não. É só para começar, né, doutor Nelson? Já ele se solta. E a gente trouxe também para falar sobre a sua experiência o Elmo, que é paciente do doutor Nelson, fez a bariátrica há apenas 11 meses. E aí, Elmo, quantos quilos já se foram? Já aproximadamente 60, né? 58 quilos e avançando. 58 quilos em 11 meses. Imagina aí você, na virada do ano, fez aquela promessa de que iria mudar de vida. E antes do outro ano chegar, você já está aí quase 60 quilos a menos. É muito essa... Rapaz, o caso do Elmo é um caso exemplar. Porque não é à toa que você me pediu para trazer alguém. Eu pensei em Elmo. Porque assim, muita gente acha que cirurgia bariátrica vai fazer um milagre, vai te fazer emagrecer, vai fazer os músculos brotarem, você vai mudar de hábito sozinho e que não tem nenhum esforço. E, na verdade, eu digo a todo mundo que nunca houve, não haverá milagres, pelo menos dentro da ciência médica, tá? E assim, Elmo entendeu desde o começo que o resultado de longo prazo depende única e exclusivamente do paciente. Muito se espera do cirurgião, muito se espera da cirurgia, e a cirurgia, sem a menor dúvida, é a arma mais eficaz que existe para tratamento da obesidade hoje, para tratamento da obesidade avançada, mas é importante que o paciente saiba que o resultado, o melhor resultado vai vir sempre mais para quem se ajuda, para quem faz exercício, para quem suplementa melhor, para quem come mais proteína, enfim, para quem segue aquelas regrinhas básicas que a gente combina lá no consultório. Aquela velha ditado que o que é combinado não sai caro. Existe muita gente que opera e quer que a cirurgia faça tudo. Só falta querer que a cirurgia vá para a academia por ele. Não tem como, tá? Então, Elmo entendeu bem essa lição. É um cara hoje que malha todo dia. Exato. E malha 2 vezes ao dia. Não sei como é que ele consegue isso. É um milagre. Porque não tem menina ainda, né? Mas, enfim. Fazer diferença. Se alguém conseguir operar e malhar 1 vez por dia, 3 vezes por semana, eu já estou muito feliz. Mas, infelizmente, uma boa parte nem isso faz. E aí não dá certo, né, doutor Nelson? E lá na frente, eu digo muito isso. Você faz uma dieta, você faz uma cirurgia bariátrica, você faz uma cirurgia plástica. Se você não mudou de hábitos, lá na frente você volta a ser aquela pessoa de antes. Então, tem que ter esse compromisso com você mesmo, não é isso? Exato. Muita gente quer que a gente modifique. Eu digo muito que o gordinho em geral vai ter um percentual pequeno que é diferente, mas a maioria, eles não querem emagrecer, não. E aí vão querer me matar por isso, mas é verdade, eles não querem emagrecer. Eles querem ser emagrecidos. Eles querem que você dê um remédio que emagreça, eles querem que você faça uma cirurgia que os emagreça. Eles pagam pacotes de massagens redutoras de volumes, achando que aquilo vai emagrecer. Compro maquininhas que dão choque no abdômen para endurecer o abdômen. E aí eu digo, gente, se existisse um jeito de emagrecer de forma passiva, não existiria gente rica gorda, não. Eles contratariam 3 massagistas para cada braço, máquinas avançadíssimas, os melhores remédios do mundo, e seriam magros e fortes e parecendo os supermans. Mas, enfim, a obesidade é uma doença muito democrática, que pega pobre, rico e médio. Por quê? Porque depende de força de vontade. Depende de genética, depende da sua alimentação, depende de mudança de hábito alimentar e de introdução de atividade física na sua vida. Eu tenho pacientes, Juliana, que o Elmo faz musculação. Eu tenho um paciente, por exemplo, que cria 2 filhos, a mãe sozinha, não tem marido. E o que é que ela faz? Ela não tem grana para ir para academia. Ela vai no meu consultório, ela parece um atleta, porque ela vai trabalhar
ela desce umas 4 paradas antes de onde ela trabalha, corre até o trabalho dela, toma banho, começa a trabalhar duro. Na volta ela faz uma coisa parecida, ainda dá umas caminhadas, enfim. Faz o que pode. Eu tenho um paciente que não consegue ir para academia, mas ela... Doutor, eu não consigo ir para academia porque é caro, mas eu compro um maiô, um filtro solar e eu tenho um professor aqui que dá aula de maratona aquática aqui na Redinha. Ela hoje chega para mim com um pacote de medalhas que ela ganhou em Recife, em João Pessoa. E era uma pessoa que trabalhava como telefonista, não levantava da cadeira. Então, foi o que mudou nela. Isso aqui, ó. Mudou a chavinha. Algumas pessoas aproveitam aquele momento de cirurgia e mudam a chavinha e entendem que ali, ó, errei até aqui e agora eu vou mudar de vida. E outras pessoas fazem assim, ó, essa cirurgia vai fazer tudo que eu quero, eu não preciso fazer mais nada não. E o morro batendo na tecla, se você não fizer nada, você volta a engordar. Ou então emagrece sem qualidade. Isso. Sem qualidade estética e sem qualidade de vida. Você olha e fala assim, essa pessoa fez bariátrica. É. Né? Elma, a gente olha aqui, quem não conhece, eu não conheci ele antes, então assim, nunca vou dizer que ele fez bariátrica. Eu tenho certeza que ele escuta todo dia aquela coisa do paciente, que a pessoa que olha para ele faz assim, você não tem cara de quem fez bariátrica, né? Bariátrico, exatamente. Né? Você não ficou com cara de bariátrico, eu escuto isso sempre. Mas é por conta do dever de casa, né? Que eu venho fazendo dia a dia. É o que se espera, às vezes, do paciente que fez bariátrica, aquela pessoa que não se cuida. Bem, se você não se cuida, você está apelando para sorte. Você pode operar e perder pouco peso, e perder muita massa muscular, mas ficar ainda meio gordinho. Ou você pode perder muita gordura e muita massa muscular. Aí fica parecendo que você fez bariátrica, pegou Covid, tuberculose, câncer e HIV de uma vez só. Aí, meu filho, não tem jeito. Não vale a massa, pena, né? a cirurgia até te ajuda a perder gordura, a perder peso, mas ganhar músculo é com você. Doutor Nelson, então vamos no início. Quem está assistindo tem esse problema de obesidade, como você bem falou aqui, é uma doença. E quem tem obesidade que pode fazer cirurgia bariátrica? Quando é que a bariátrica ela se torna uma opção de tratamento? Isso tudo é feito baseado, ainda hoje no Brasil. Eu vou dizer no Brasil e depois eu vou dizer por quê. Ainda é baseado naquela relação. Quando é que você corre mais risco ficando obesa do que operando? Nós sabemos que cirurgias têm riscos. Toda cirurgia tem risco. Então, quando é que eu corro mais risco permanecendo como estou do que fazendo a cirurgia? Baseado no que o Brasil segue hoje, que é a tabela que se avaliava isso em 1991, nós estamos em 2023. Então, valia a pena operar quando você tinha mais de 40 quilos por metro quadrado, ou quando você tinha mais de 35 já com uma comorbidade. E, a partir de 2017, o CFM padronizou quem tem mais de 30 e já tem uma doença grave. Porque no mundo inteiro, o que é ser obeso? Ser obeso é quem tem mais de 30 quilos por metro quadrado. Certo. Ponto. Nos Estados Unidos isso tudo mudou. Lá continua sendo obeso quem tem mais de 30 quilos por metro quadrado. Isso não vai mudar tão cedo. A não ser para os asiáticos, que já se consideram obesos acima de 27,5. Eles são mais susceptíveis a doenças. E lá já se pode... Lá, assim, se você está com 40 quilos por metro quadrado, você perdeu tempo de operar. Eles desceram um degrau. Certo. Lá Então, acima de 40, já era para ter operado. Acima de 35, mesmo que não tenha comorbidade, já pode operar também. E entre 30 e 35, se possuir uma única comorbidade, mesmo que não seja grave, que não seja diabetes, também já pode operar. Quais são essas comorbidades, doutor Nelson? São todas aquelas doenças que são iniciadas pela obesidade, pioradas pela obesidade, ou que melhoram se a obesidade for retirada da jogada. Tipo, as básicas, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeo elevado, problema de joelho, coluna, quadril, qualquer doença em si que o excesso de peso esteja prejudicando o paciente e que retirando esse excesso, o paciente venha a ter um benefício. Ter mais qualidade de vida e mais saúde. Na verdade, assim, e desculpa interrompê-la, Juliana, e algumas vezes as pessoas falam, doutor, eu não queria operar de bariátrica, porque assim, eu vejo algumas pessoas que operam, eu não acho bonito, fulano e tal não ficou legal. Eu digo, bem, a cirurgia bariátrica nunca teve a pretensão de ser estética. Cirurgia bariátrica, na verdade, tem 4 finalidades. Redução do peso, melhoria de qualidade de vida, redução das comorbidades e, principalmente, prolongar seu tempo de vida, né, fazendo com que demore mais para aparecer doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC. E isso ela faz muito bem. Até para quem
não perde o peso de forma ideal como deveria ser, mas ela retarda bem o aparecimento dessas doenças. Então, muita gente pergunta, doutor, a cirurgia bariátrica, quem faz? Baixa mais as defesas? Tem menos tempo de vida? Pelo contrário, a cirurgia bariátrica prolonga a sua vida. A tendência dela é que sua vida seja mais longa operado do que não operado. Imagine, se existisse um procedimento cirúrgico que encurtasse a vida, nenhum conselho de medicina ia deixar essa cirurgia existir. Verdade. Mas muita gente pensava assim. Eu vou te dar um exemplo. No período da pandemia, eu via pacientes desesperados que eles diziam, doutor, eu tenho medo de pegar esse Covid, eu comendo esse pouquinho, eu vou morrer, eu não tenho força. A gente acha que, principalmente aqui no Nordeste, que quem come muito é que é forte. E de repente a pandemia escancarou como a obesidade é frágil. Eu não perdi um único paciente operado de gastroplastia. Mas, infelizmente, gordinhos, nós vimos vários, vimos que era um grupo de comorbidade, era um grupo que tinha comorbidades seríssimas que, infelizmente, padeciam mais com a Covid. Então, a Covid mostrou claramente o quanto a obesidade é ruim e quanto ser magro e comer menos não faz nenhum mal. Aí chega a hora da cirurgia bariátrica. Como é que você, Elmo, percebeu que chegou a hora? Não, agora eu vou fazer. Você já tentou? Tinha tentado emagrecer outras vezes? Já, exatamente. Foi esse o motivo, foi esse o momento onde eu percebi. Aderi a dietas, algumas dietas milagrosas, que a gente vai pesquisando com o tempo, outras dietas com acompanhamento profissional, e mesmo assim não tinha o sucesso que eu queria, né, que eu tanto almejava, e o sucesso que eu diria até um ponto saudável, né? Nunca consegui emagrecer de fato. Havia uma redução do peso, mas não consegui emagrecer de fato. E daí foi quando eu optei em fazer a bariátrica, porque eu percebia que era uma excelente ferramenta para o emagrecimento, juntamente com a minha vontade que eu tinha, né, de sair daquele estilo de vida que eu tinha, né, ter uma qualidade de vida melhor. Nesses critérios aí, o Elmo estava enquadrado em quais? Era no percentual? Eu não me lembro com detalhes, mas pelo tamanho de Elmo nas fotos que a gente vê no Instagram dele de antes e depois, eu imagino que Elmo tinha obesidade grau 3 já, que assim, ele já tinha mais de 40 quilos por metro quadrado, e se tinha alguma comorbidade eu não lembro, porque ele agora é tão saudável que não dá para lembrar mais. Você olha e não conhece mais aquela pessoa de antes, outra pessoa. Você se reconhece, Elmo? Foi difícil para você se olhar e dizer, poxa, eu sou outra pessoa mesmo? Não é fácil, até familiares... É difícil assim, agora eu sou lindo. Tem familiares que eu não vejo há muito tempo que eu encontro e não me reconhecem. Então, assim, realmente é uma mudança imensa mesmo. Quantas comorbidades, eu já estava com pré-diabetes, né? Ou estava grau 3 de obesidade. De obesidade, exatamente. E era outra pessoa, literalmente outra pessoa. Rapaz, eu digo assim, você perguntou quando é que vê que é a hora. Eu acho que todo mundo deseja nascer e morrer sem nunca passar por um bisturi. Acho que até seus filhos, se você pudesse sair no supermercado e comprava e não tinha que parir, não tinha que engravidar, não tinha que fazer nada. Mas existem situações na vida que você tem que enfrentar. Eu acho que todo mundo tem essa chavinha. Hoje eu estava com uma paciente que ela tem uma situação gravíssima. E o cardiologista dela disse, o risco da cirurgia dela é alto. Mas eu falei, doutor, o que eu posso fazer? Duas coisas. Uma é permanecer como você está, viver com esse grau alto o resto da vida. Você já teve 2 problemas sérios que quase ia. A outra é operar e tentar reduzir esse risco. Mas cirurgia tem risco? Tem risco sim. Ninguém está dizendo que cirurgia não tem risco. Mas é uma chance da pessoa poder viver melhor, dela poder reduzir o risco dela de morte. Tem coisa que ninguém fala, Juliana. O paciente é operado, o paciente, depois que ele emagrece, ele começa a revelar, eu tô dormindo melhor, eu descanso mais, eu não ronco mais, eu consigo agora sair de casa, pegar um tênis e amarrar meu cadastro, eu consigo sentar no chão e levantar sem ajuda de ninguém, eu consigo fazer, às vezes, dependendo do tamanho da obesidade, lógico, meu asseio íntimo, a parte, não é só os quilos, sair de 55 por 42 na calça, não. Mas, na verdade, assim, a melhora de vida é geral. Fora a quantidade de pacientes que a gente vê que usavam insulina, usavam metformina, usavam 3, 4 antirremédios para pressão, para colesterol, e de repente o cara para tudo e fica tomando um complemento de vitamina todo dia. Então, assim, é uma troca fantástica.
Doutor Nelson, essa vitamina tem que fazer parte da vida desse paciente que passa por uma cirurgia bariátrica? Na verdade, Juliana, todos nós deveríamos até repor polivitamínico com comprimido todos os dias, porque dificilmente alguém vai ter uma dieta tão completa que supra todas as suas necessidades. Quantas vezes eu vejo pacientes ainda não operados, gordinhos, com sobrepeso imenso, e que quando eu vou ver os exames deles, eles têm falta de vitamina B, D, às vezes tem anemia, tem falta de ferro. Então, o suplemento vitamínico já devia fazer parte há muito tempo. Os americanos fazem isso direto. Então, depois de operado, a gente indica que se tome um suplemento de vitamina, sim, um comprimido ao dia. E durante o primeiro ano, nós orientamos que também suplemente proteína em pó. O famoso whey protein, um isolado de proteína, para que ele possa ter mais facilidade de ganhar massa muscular ou de não perder tanta massa muscular, dependendo do grau de musculação que ele faça. Doutor Nelson, a gente já conversou, já tiveram tantas entrevistas, que se você for aqui no nosso canal, indo, passando para trás, você vai ver doutor Nelson várias vezes. E uma das entrevistas, eu lembro que a gente fez, foi falando dessa equipe multidisciplinar, desse paciente, antes mesmo da cirurgia. Que equipe é essa? Né? Quem são esses profissionais que precisam chegar junto também nesse momento para que essa cirurgia seja bem sucedida? Na verdade, assim, a obesidade é uma doença multifatorial. A apendicite, por exemplo, é uma doença cirúrgica. O cirurgião opera, resolvido. Mas a obesidade é uma doença multifatorial. Ela tem várias causas. E como ela tem várias causas e várias consequências, eu vou precisar de vários especialistas. Então, é importante que o paciente seja bem acompanhado e o paciente também esteja convicto de que ele quer fazer aquilo ali, para que ele passe e seja acompanhado pelo endocrinologista. Tem uma nutricionista para orientar a dieta, já que ele vai comer menos, ele tem que aprender a comer aquilo que é essencial. Ele tem que ter um psicólogo ou psiquiatra para que ele seja avaliado e veja se ele não tem nenhum problema que possa ser atrapalhado pela cirurgia, ou que a cirurgia possa atrapalhar o problema dele, que ele pode melhorar aquilo ali antes, já que não há nenhuma urgência em operar a cirurgia bariátrica, então a gente pode prepará-lo para operá-lo numa situação melhor. Ele tem que passar por um pneumologista para ver se o pulmão dele está ok, pode passar por uma cirurgia grande, com anestesia geral, um cardiologista para avaliar o risco cirúrgico, e o cirurgião em si, né? Algumas equipes têm a mais fonoaudiologia para ajudar o paciente na mastigação, na deglutição. Nós temos na nossa equipe uma enfermeira para dar conforto ao paciente, que o paciente possa acordar na sala de recuperação, já ter a sua própria enfermeira tomando conta de você, em contato direto com o seu cirurgião, te levando direto lá para o seu quarto, para que você já te ajude a dar os primeiros passos com a enfermeira privada ali do seu lado. Enfim, cada equipe tem sua composição, mas basicamente isso aí são os componentes básicos de cada equipe, é isso aí que eu estou falando. A gente falou muito assim, dessa questão de virar a chave. Você virou a chave antes da cirurgia ou foi no processo, depois da cirurgia? Como eu já tinha pesquisado, eu virei a chave antes da cirurgia. Antes mesmo de realizar a cirurgia bariátrica, eu já tinha parado de ingerir bebida alcoólica, eu já tinha parado de fumar, já me preparando para a mudança de fato após a cirurgia. Então, após a cirurgia, né, a bariátrica foi a minha ferramenta principal, eu já tinha largado toda essa parte e realmente passei a viver uma nova vida, né, focada no emagrecimento e também no ganho de massa muscular, que é hoje a minha ênfase, né? A gente percebe assim, doutor Nelson fica olhando pra Elma, olhando assim, né? Tipo, dá um orgulho. Sou casado, Nelson. Talvez ele esteja... Dá um orgulho. Ele reconhece a voz, mas não está associando mais a pessoa, né? E uma coisa importante, essa história de virar a chavinha, é o seguinte, antigamente tinha um limite de idade para operar cirurgia bariátrica, que era aquele limite que tinha que ter entre 18 e até 65 anos. E hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, se alguém tem uma doença grave e pode ser operado antes dos 18 anos, você pode operar. E se alguém está obeso e está diabético, está com algum problema mais sério e tem mais de 65 anos, ele também pode operar. Levando em conta que é uma cirurgia um pouco mais delicada, mas ele pode ser operado. Até porque, assim, se você tem 80 anos e descobre que tem um câncer, não é uma cirurgia, você não vai ter que passar por uma cirurgia maior. Então, por que você é obrigado a morrer gordo, diabético, hipertenso? Você pode esticar a sua vida também. A decisão está mais tarde, mas pode esticar. Então, eu estou trazendo isso para a história da chavinha, por quê? Porque apesar de você poder abrir mais o leque agora na idade, eu ainda prefiro operar os mais idosos. Porque o mais jovem, às vezes, ele pensa que virou a chavinha, mas não virou. Ele acha que pode tudo, ele tem aquela coisa do adolescente ainda tardio,
que vai operar, a cirurgia vai fazer tudo, e qualquer hora que ele quiser ele muda, e não é... Aí, às vezes ele está com 30 anos de idade e operou com 18, tem 12 anos, falei, doutor, eu vou ter que engordar. Aí, quando eu vou ver, o cara está sedentário, ele está achando que vida feliz é beber 3, 4 vezes por semana, comendo muito doce. Falei, doutor, o que é que eu faço? Eu digo, faça aquilo que a gente combinou lá atrás, atividade física, assim, assim, assada. Ah, doutor, mas é muito chato, não tem como fazer uma nova cirurgia. E às vezes eles fazem assim, eu assumo a responsabilidade, eu assino aí qualquer coisa que o senhor precisar. Eu digo, não é assim não. Isso é como, imagine que chega um leigo assim para o engenheiro no meio da construção de um prédio e faz, mude a fachada completamente, pode mudar a laje aí, eu assumo a responsabilidade. Responsabilidade técnica não se passa para ninguém, né? Verdade. Então a responsabilidade é nossa. Então tem a responsabilidade do paciente e tem a nossa. Quando cada um cumpre a sua, o resultado tende a ser bom. Quando uma das partes não cumpre, é um distrato. E aí, algumas pessoas pagam por esse distrato, né? Elmo, quantos anos você fez a cirurgia? Eu fiz com 31 anos. 31 anos. E aí, doutor Nelson? 11 meses apenas, ele ainda está na lua de mel com a cirurgia bariátrica? Tá numa fase de lua de mel ainda, eu espero que ele continue. Mas assim, existe uma fase, que essa fase de lua de mel, é aquela fase que eu digo que o paciente opera e acha que... Não, se eu fizer... Esse negócio tá dando... Se eu tô emagrecendo com cirurgia, com exercício, sem exercício, se eu não fizer nada, vai dar certo. Aí lá para 3, 4 anos de operado, ele começa a ver e faz, opa, tô ganhando peso. E agora? Aí eu tenho agora, era para ter feito aquilo que a gente combinou. E se eu começar a fazer agora, ainda funciona. Ah, mas eu não gosto de exercício. A gente tava falando do nosso colega. Eu não gosto de exercício. Eu digo, não precisa gostar, não. Só tem que ir pra academia. E tem que ter uma dieta equilibrada. Ah, mas eu não gosto, Não tem que gostar, tem que ir. Ah, porque dói. Eu digo, o nome é atleta amador. O atleta amador, ele tem que amar sentir dor. Vai doer mesmo. Se não doer, não prestou. Se for treinar e sair todo serelepe, não vai nem cansado, não prestou. Tem que sair cheio de dor mesmo. Tá? Então, enfim. Acho que as melhores conquistas da vida, o sucesso, só presta se vier com esforço. Se você ganhou dado, não funciona. Eu tenho certeza que um cara como o Elmo hoje, ele se sente muito mais orgulhoso do que alguém que operou e teve um resultado bom, mas que não teve um resultado como o dele, mas que também não teve o esforço dele. Aquela história que todo mundo, muita gente me pergunta se Elmo toma alguma coisa, ele toma alguma coisa para ficar fortando. Não toma, agora o cara treina 2 vezes por dia, todo dia, de domingo a domingo. Faz acompanhamento com a nutricionista também. Isso. E com personal. Personal. Tem um acompanhamento de não é nem um personal, né? Um preparador, eu diria assim, que é o Bruno. O Bruno Mello, ele prepara, ele é campeão de fisiculturismo e ele prepara vários atletas e eu tenho a sorte de poder treinar com ele. Então esse acompanhamento dele, assim como o Dr. Nelsinho, né? Eu fui colocado dentro mesmo do esporte. Então por isso que eu estou tendo um resultado bem diferente também de muitas pessoas que somente vão para academia, né? Sem um acompanhamento devido. Está treinando fisiculturismo. Estou treinando como fisiculturista. Isso foi bom, eu falo nisso. Agora eu não tenho a liberdade de poder falar o nome dela aqui agora, porque nós não combinamos isso. Mas eu tenho uma paciente mulher que ela quer comprovar que ela era obesa e vai ser competidora de fisiculturismo. Você olha para ela hoje, ela tem mais músculo, mais dividida que Elmo. E ela treina muito, posta o que come, posta como treina, assim, e ela... Não tem sequela de pele que alguém perceba que já foi gordinha de maneira alguma. Entendeu? Então, fantástico. É se dedicar ao treinamento. Quando eu percebi que a própria musculação, porque todo paciente bariátrico quer emagrecer. Quero somente emagrecer. Mas quando eu percebi que ganhar músculo, eu consigo emagrecer com mais qualidade, é um caminho muito mais fácil. Porque a gente não fica com aquele aspecto que a gente tinha falado lá no início, né? Da cara de bariátrico, de doente do bariátrico. E é muito prazeroso. Então, assim, você tá treinando, você tá vendo o resultado e o resultado com qualidade, né? Você não tá somente emagrecendo. Você tá emagrecendo com qualidade. É muito prazeroso. Essa questão do conceito de emagrecimento mesmo, né? Que não é você diminuir o peso na balança. Diminuir você melhorar a sua composição corporal. Né? Diminuir o peso na balança, melhor. Você perde gordura, perde músculo, perde massa óssea, perde água. Você diminui. Até a doença faz isso. Emagrecimento é perder percentual de gordura. Existe hoje em dia, muito bom falar dessa questão de massa muscular,
Existe hoje em dia já trabalhos mostrando que quando você chega que a sarcopenia é a perda de massa muscular que todo ser humano vai tendo ao longo da idade. Então você tem que treinar para combater a sarcopenia, para tentar manter o que você tem. Então não adianta só ficar fazendo aquela caminhadinha, levantando o braço para um lado, para o outro, aquilo é legal, mas você precisa de musculatura para sustentar a sua coluna, para sustentar seu peso. Se você vai tendo perda de massa muscular, você vai tendo mais sobre... O corpo é carregado por músculo, tendões, ossos, ligamentos. Então, se você perde massa muscular, as outras estruturas serão sobrecarregadas. Você vai perder força respiratória, você vai perder capacidade cardiovascular. Se você adoece, tem menos capacidade de recuperação. Então, já tem trabalhos mostrando que você, quando perde muita massa muscular ao longo da vida, você tende a ter uma vida mais curta. E se você trabalha para manutenção e para ganhar massa muscular, principalmente mais maduro, você tende a ter uma vida mais independente, sem cuidador, e ter mais vida, ter mais tempo de vida. Também não adianta só acrescentar tempo de vida, né? Tem uma frase que diz que não adianta acrescentar anos à vida, tem que acrescentar também vida aos anos. Exato. Elmo, vamos compartilhar com quem está assistindo aqui a sua história. Chegou o dia da cirurgia bariátrica, você pesava quantos quilos? 148 foi o meu alvo. 148 quilos. Aí conta aí como é que foi o processo até hoje, 11 meses depois, com 58 quilos a menos. É um processo que não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo, porque exige abdicação de muita coisa, né? Abrir mão de muita coisa, e muita coisa eu mudei no meu estilo de vida. Mas assim, logo após a cirurgia, para quem busca emagrecimento, foi onde eu tive assim a maior mudança, né? Onde a gente percebe a maior perda de peso, né? Seja gordura ou massa muscular, a gente perde bastante peso. E nos primeiros 6 meses foi onde eu tive esse maior impacto. Após isso, eu entrei... Perdeu quantos quilos nos primeiros 6 meses? Nos primeiros 6 meses, aproximadamente 40 quilos. Mas isso já conciliado já dos exercícios físicos, né? Do novo estilo de vida. Após os 6 meses, eu entrei no famoso platô. Correto, doutor? Correto. Entrei no... É o que o platô? Explica aí para quem. É uma fase que o paciente ele diminui o ritmo de perda de peso, até passa um tempo sem perder peso, e em seguida ele volta a perder de novo. Isso pode acontecer algumas vezes nessa fase de perda de peso, mas quando o paciente entra, se o paciente não for bem orientado, ele fica desesperado achando que a cirurgia parou de funcionar. Exato. Na verdade, ele está perdendo gordura, mas no caso dele estava ganhando massa muscular, então na balança estava equilibrado. Exato. Esse efeito platô eu passei por alguns menores, né, onde você passa aí semanas, porque você, após a cirurgia, você vê o resultado diário. Aí eu passei por períodos menores de semanas e após o 6º mês eu passei um período bem maior. Mas aí estava conciliado justamente porque eu estava iniciando a ganhar massa muscular. Então eu deixei de utilizar a balança e minha balança era o espelho, porque eu perdia medidas, mas o meu peso estava estabilizado. Passei 3 meses nesse platô, né? E após o 9º mês é onde eu voltei a perder peso, porque já com a massa muscular já mais construída, né? Com mais massa muscular, eu passei a perder mais peso ainda, né? Perder mais gordura, né? Perder mais gordura, exatamente. E eu continuo ainda nesse processo, né? Ganhando massa muscular e perdendo gordura. Qual é a meta? É uma pergunta que eu não sei responder. Sempre tive vontade de ser aquela pessoa que que você olha e diz, esse cara faz academia. Aquela pessoa forte, que tem um corpo forte, né? Então, assim, estou iniciando nesse meio. Hoje eu já vejo alguns resultados, pequenos resultados, mas eu já vejo. Então, pretendo continuar assim, nesse caminho. Deixa eu dar uma de Juliana aqui e fazer uma pergunta a Elmo. Elmo, todo mundo me pergunta isso. Quando vem um paciente como você, não sabe quanto você já tentou antes, aí vem um cara que operou e está perdendo peso e está bem, está musculoso, ele faz... Se tivesse feito isso antes, não tinha precisado da cirurgia. Conta aí tua história. Exato. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Por que não entrou nesse novo estilo de vida sem fazer a cirurgia? Esse estilo de vida eu já fiz, já entrei alguns anos atrás, né? Da mesma forma, fazia um exercício pela manhã, um exercício pela noite, alimentação, juntamente com nutricionistas. A própria genética atrapalhava, né? A alimentação, mesmo sendo a alimentação correta, você estabiliza o seu déficit calórico. O que você consome é o que você gasta e a própria genética
permanece você naquela faixa de peso. Então, quando eu fiz dieta, o mais magro que eu cheguei a ficar foi com 112 quilos. Após dieta, acompanhamento, tudo bonitinho. E hoje não, após a bariátrica, já estou em 90 quilos, né? Isso já após ganhar bastante massa muscular. Ou seja, em um processo normal, onde a pessoa não faça tanto exercício quanto eu faço, estaria até com peso bem menor do que o meu. É o que eu percebo, essa questão da bariátrica ser um estímulo a mais, é porque você começa a ver aquele resultado rápido e o peso fica mais leve. Sem esse peso extra, você consegue se dedicar mais ao exercício. E tem uma coisa, você né? Quando está na base de medicação, de dieta de passar fome, dieta de ficar com dificuldade, você uma hora vai parar, vai cansar disso. A bariátrica não tem como ser uma hora eu vou desligar ela, que ela não vai ser desligada, ela vai estar sempre funcionando, sabe? Sempre vai estar aí. Agora, se livrar dessas pessoas que dizem assim, você poderia estar fazendo isso antes. Não tem... Eu tenho uma frase que eu digo muito no meu consultório, que é assim: todo mundo tem solução para a vida alheia. Todo mundo sabe resolver o problema financeiro dos outros, muitas vezes a sua própria vida é um desastre. Todo mundo sabe dar a criação para o filho dos outros. Todo mundo sabe emagrecer a obesidade dos outros. E eu vejo, às vezes, pacientes obesos, hoje eu vi uma paciente que ficou chorando na minha frente, que ela sabe o quanto ela sofria com a obesidade e a família dela ninguém apoiava. E eu ofereci a ela spa, ofereci um remedinho com agulhinha, que agora não vou falar o nome comercial, enfim. Ofereciam tudo. Ela falou: doutor, eu já fiz isso tudo, eu já sei que comigo isso não funciona. Eu quero operar. Mas a pessoa vai, mas você quer o modo mais fácil. Todo mundo associa, gente, né? É o modo mais fácil. Você tem preguiça, então você quer ir para o mais fácil. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos, 200 anos, ninguém vai estar operando cirurgia bariátrica. Acho que um dia vai surgir alguma medicação que tenha efeito no sistema nervoso central, no aparelho digestivo, em vários locais. E aí, assim, nós teremos... Talvez um dia a gente vá rir disso tudo. Como se antigamente operava tuberculose, hoje se trata com antibiótico. Mas hoje em dia, à luz da ciência de hoje, não existe nenhum medicamento, por mais caro e potente que ele seja, que chegue nem próximo ao resultado da cirurgia bariátrica, no curto, no médio e no longo prazo. Tanto no controle de peso, como no controle das comorbidades, principalmente a diabetes. Daí surgiu a cirurgia metabólica. Eu ia perguntar a diferença. Qual a diferença de cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica? Cirurgia bariátrica, na hora que eu vou executar a cirurgia é a mesma. Certo. Que diferença faz? A diferença é assim: se eu pego um paciente que é obeso e praticamente ele não tem tanta doença metabólica, eu estou querendo operar ele para controlar o peso e, no segundo plano, ele vai melhorar também da pré-diabetes, de alguma doença metabólica que ele tem. Mas o que ele quer mesmo ali é focar na diminuição de peso. Isso é uma cirurgia bariátrica. Mas eu tenho um paciente que ele tem uma obesidade grau 1, ele não é tão obeso, ele tem 31 quilos por metro quadrado, como eu operei mês passado, mas ele tem uma diabetes, uma glicose de 360, com hemoglobina glicada que é para dar em torno de 6,5, 5,5, o cara está com 13, 14, o cara toma insulina de manhã, de tarde, de noite, toma vários medicamentos, então esse cara nunca vai ser tão obeso o suficiente para fazer uma cirurgia bariátrica. Então você faz a mesma cirurgia, só que chama de metabólica. Você faz o bypass gástrico, você vai controlar a diabetes dele, vai controlar o colesterol, vai controlar o triglicerídeo, vai controlar a hipertensão, você vai melhorar as comorbidades dele e, num segundo plano agora, ele também vai perder peso. Um exemplo clássico disso foi Romário. Todo mundo criticou quando Romário operou. Romário vai ficar muito magro. Romário ficou bom da diabetes que ele tinha. E hoje ele voltou a ter o corpo que ele queria. Passou pelaquela fase de sarcopenia, de perda de massa muscular, e hoje ele tem um corpo legal para a idade dele, mas está livre da diabetes. Porque diabetes é uma doença de benigna, só tem o nome. É uma doença benigna que mata muito mais do que muita doença maligna. Verdade. Talvez poucos de vocês aqui tenham visto alguém morrer de câncer de tireoide, de câncer de pele, tem alguns tipos de cânceres mais raros, e fala, tal câncer é maligno. Eu digo, diabetes é benigno? Diabetes é uma doença que vai matando você aos poucos. Você perde um rim, você perde um olho, você perde um pedaço do pé, você perde a perna, vai entupindo a artéria de coração, vai tendo AVC, e você vai morrendo conscientemente, vendo sua vida ir embora. Então, verdade. A doença é uma atitude radical operar? Sem dúvida. Mas muito pior é você deixar o paciente sem fazer nada. Muito mais radical é a diabetes, muito mais radical é a obesidade, sem dúvida alguma. E a gente vê também muita relação, né, da obesidade, não só com os cânceres, mas também hoje
Tem vários estudos aqui no Viver Bem, a gente sempre vai postando os estudos relacionados a Alzheimer, a outros tipos de Sim, olha, demência, e por aí vai, né? A obesidade, eu acho que a obesidade ela é o fator que mais influencia mais ou menos uns 13 a 15 tipos de cânceres. Câncer de útero, câncer de intestino grosso, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. Então, uma vez um oncologista nos parou e disse, a obesidade, se eu fizer o máximo que eu posso, eu consigo tratar um percentual X e curar dos meus pacientes. E vocês, reduzindo a obesidade, vocês conseguem reduzir uma quantidade imensa de pacientes, vocês conseguem diminuir uma quantidade imensa de pacientes de não terem tumores. Eles impedem que eles desenvolvam cânceres. Então, vocês têm uma arma muito mais potente no longo prazo. Mas é difícil convencer um paciente que ele agora não tem esse problema, ele tem a obesidade, ele não tem o câncer, às vezes ele não pensa que ele vai operar agora e que ele pode impedir ele de ter um problema lá na frente que ele nunca teve, ele nunca viu, ele só vai se arrepender depois. Verdade. E calma. Olha, gente, ele fica muito emocionado quando ele começa a pensar aí nos pacientes que têm as suas vidas salvas. Elma, agora vamos para você. Né? A gente já está aqui conversando há tanto tempo, desde o Dr. Nelson Paris. A idade é foda, bicho. Foi Covid? É veieira mesmo. Veieira. Mas Santel sabe, eu tô falando as coisas assim. Para no meio de consulta. Teve assim quando eu tava com Você tá velha também. Você tem a minha idade. Eu não, sou muito mais nova. Eu tenho 46. Porra, eu tenho 49. Menina. Chega, leva ela ali pra comprar a minha entrada. Os tics estudantes, os tics. Sempre as referências, doutor. Peraí. Então... Sabe quando é que a pessoa é velha? Quando? Tem 20 anos mais que você. Aí... Antigamente eu achava que alguém de 50 era um velho. Agora eu tô achando 50 novinho. Velho pra mim agora de 75 pra 80 pra cima. E médico recém-formado, 25 anos, muito novo, sabe de nada. Sabe de nada. Antes era eu que sabia. Então, tu corta pra mim, aí eu faço o encerramento. Certo? Pois é, então a obesidade, né? À toa que a gente tá aqui nesse especial emagrecimento, trazendo para você diversas informações para a gente realmente tentar reverter esse quadro, né, doutor Nelson? A obesidade deve ser levado muito a sério. Se você está aí acima do peso, busque tratamento. Na verdade, existe uma estimativa de que haja em torno de 30% da população brasileira acima do peso, em torno de 8 a 10% deles com obesidade, digamos, vamos falar mórbida, com indicação cirúrgica, e que a cirurgia é uma cirurgia que é um trabalho de formiguinha, a gente vai operando um a um, enquanto o mundo engorda aos milhares e aos milhões. A obesidade é uma das doenças que mais crescia no mundo, né? E é uma epidemia silenciosa, que ninguém fala nisso. E a cirurgia é uma das alternativas, não é a única. Nenhum tratamento para a obesidade pode ser considerado um único tratamento, por isso que muitas vezes alguns tratamentos falham. Então, cirurgia funciona, mas tem que ter a cirurgia, tem que ter o exercício, tem que ter o acompanhamento com o endócrino, tem que ter nutricionista. Nutrição funciona, desde que você vá para o nutricionista, desde que você procure fazer uma atividade física. Não deixa a dieta só colada se conscientize. Na geladeira, né? A academia funciona, se você fizer academia, fizer a dieta, enfim. A coisa é multifatorial, né? E o protagonista da história é o paciente. Se o paciente quiser que a coisa não dê certo, pode vir Jesus do céu que não vai resolver. Se o paciente quiser que a coisa dê certo, ele vai resolver. Ele vai dar um jeito de resolver. E como é que faz quando o paciente quer, mas na verdade ele não consegue colocar em prática? Tem uma ajuda para esse processo? O paciente operado... O paciente quer emagrecer, mas ele não consegue dar esse passo. Muitas vezes ele não consegue decidir pela cirurgia, muitas vezes ele não consegue colocar em prática essa rotina. Bem, se o paciente quer emagrecer, isso é uma indicação clássica da cirurgia, né? Se o paciente tem mais de 5 anos de obesidade, tem mais de 2 anos de histórico de tratamento e não consegue perder peso e tem obesidade suficiente e ele deseja mudar isso e topa ser operado, a cirurgia está super bem indicada nesse caso.
A gente viu alguns casos de pacientes que têm tudo isso, mas não querem nem ouvir falar da cirurgia. Eu respeito, paciência. Agora, somente em 1% dos casos, depois que ele atinge a obesidade grau 2, em 1% dos casos ele vai conseguir perder peso e manter essa perda por mais de 5 anos. A maioria vai conseguir uma perda muito boa ali por volta de 3, 6 meses de tratamento, depois eles voltam. Então, qualquer tratamento vai dar uma boa perda de peso inicial, depois a manutenção realmente começa a falhar. Então, nesses casos, se o paciente está tentando perder peso e não está resolvendo, a cirurgia é uma das alternativas, desde que ele também entenda que ele precisa mudar a sua chavinha. Doutor Nelson, só uma dúvida. Na cirurgia, por exemplo, o Elmo, ele emagreceu 58 quilos, ele tinha muito peso. A parte do estômago que vocês reduzem, que antes a gente chamava até de redução de estômago, né? A bariátrica, é maior para quem precisa perder mais peso? Não, ou aquele paciente que precisa perder menos peso? Não, dê só um pontinho aqui do lado. Ei, Juliana, eu escuto isso todo dia. Tem gente que chega lá e fala, eu quero perder só 20 quilos, eu quero perder 30, eu quero perder 40. Ele disse, gente, eu queria ter aqui várias gavetas com várias cirurgias. Eu dizia aqui você quer de 40, sai de 40, quer de 30, a de 30. Você é de 60, 60. A cirurgia é a mesma para todo mundo. Cada pessoa vai perder o seu excesso. Né? Se alguém perde mais ou menos, é porque se aquela pessoa tinha mais ou tinha menos peso. Hoje me abordou uma paciente que ela tem um excesso de peso menor, ela está preocupada que perdeu só 11, mas dentro da realidade dela está muito bom. O percentual, né, de peso. Se ela tivesse perdido 20, quem estaria desesperado seria eu. Então, cada pessoa perde uma coisa proporcional àquele peso que tem. Mas a cirurgia é a mesma, não é? Os tamanhos do estômago não são negociáveis, não. Outra dúvida que também já escutei aí falar por aí. Preciso perder pouco peso, vou fazer sleeve. Preciso perder muito, vou fazer bypass. Tem alguma relação isso ou não? Tem, eu vejo assim, e aí uma experiência minha, eu vejo também alguns trabalhos mostrando isso. Na média dos casos, nós vemos que os pacientes que operam, que fazem sleeve, que é uma cirurgia onde se reduz o estômago, mas não se desvia o intestino, se tem uma média de perda de peso menor, e por isso também se aplica a pacientes que têm uma obesidade menor. E os pacientes que têm uma obesidade maior, nós tendemos a fazer uma cirurgia mais com poder de perda de peso maior. Então, a média dos pacientes de perda de peso, dos pacientes que fazem bypass, realmente é maior. Então, mas eu tenho pacientes de sleeve que perderam um pouco mais do que o que gostariam, e tenho pacientes de bypass que não perderam tudo aquilo que queriam. Porque medicina não é uma ciência exata. Agora, na média, realmente os pacientes de sleeve perdem um pouco menos do que os pacientes de bypass. E no geral eu lhe digo, Juliana, independente da cirurgia que façam, quando o paciente é um bom paciente e faz o que é recomendado, o resultado é bom. Eu já vi pacientes também que fizeram duodenal switch, que é uma cirurgia extremamente agressiva. Nunca ouvi falar. Perde muito peso. E a gente parou de fazer porque ela realmente tem uma taxa de complicação mais alta, inclusive de desnutrição. Acho que o último que nós fizemos aqui já tem uns 20 anos. E tem paciente que já operou isso e já ia gordo de novo. Porque quando o paciente não quer mudar o comportamento, você talvez só trocando de corpo, né? Porque de estômago só não resolve, não. Então vamos deixar agora aqui esse momento final para Elmo, falar para quem está em casa aí. Está nesse processo, está vendo aí o resultado do Elmo. E o que é que você poderia falar para incentivar as pessoas de que é possível? É o que eu falo para todos. Muitos acompanham e meio que assustam porque eu vou para academia todos os dias de domingo a domingo. Mas é o que eu digo para todos. Não existe a necessidade. Adapte o seu dia a dia. Sabemos que todos temos uma demanda do dia a dia, então adapte ao dia a dia. Consiga um tempo, um intervalo. Um exercício mínimo é o máximo daquele seu dia. Então, tem pessoas que treinam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tem pessoas que treinam apenas no final de semana. Se dedicam e fazem da forma correta. Graças a Deus eu tenho a disponibilidade de ter esse treino. Foquei, mudei minha vida em prol disso. Então, assim, hoje eu trabalho em torno disso. Mas eu sei que tem pessoas que não tem como. E isso assusta um pouco quem quer fazer e pensa, eu não consigo ter esse dia a dia dele. Né? Eu entendo, mas fazendo o mínimo, para quem vai fazer a cirurgia bariátrica, não há dúvidas que vai ter um bom resultado. Mas, obviamente, tem que fazer o mínimo. A gente falou em emagrecimento, falou em percentual de gordura. Qual era o seu percentual de gordura antes da cirurgia e qual é o seu percentual de gordura hoje? Eu não tenho o atual. Eu não tenho. Os dados do percentual de gordura inicial
Não tenho esses dados. Não me lembro, não, velho. Eu sou Olha, casado coisa do com. passado, já esqueceu. Até porque você nem lembra mais quem era, É que né? eu pensei, eu não vou precisar mais desses dados. Não vai precisar mais desses É dados. verdade. Olha aí, parabéns, um parabéns Obrigado. mesmo. Ele olha pra mim Porque como se ele virou a chave. ele olha para mim como se eu soubesse decorado. Amigo, Quantos eu só decoro de pacientes esse homem Luciana. já- Sabe o percentual de gordura de Luciana? Pode ser mais ou menos ali onde é Não precisa apalpar, viu? Sei onde pegar. Doutor Nelson, quantos pacientes já? Rapaz, aqui juntando. Você sabe que você lembra que a gente fez uma entrevista há um tempo atrás falando sobre as viagens que eu fazia para ensinar as pessoas a operarem cirurgia bariátrica. Então, nós temos em torno de 6 mil pacientes operados, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Ribeirão Preto, Brasília, né? E Minas Gerais, foi onde eu operei muito também. Eu operei durante 5 anos em Minas Gerais. Só em João Pessoa foram 15 anos operando em João Pessoa. Eu parei quando a pandemia chegou, então foram muitos. Imagina aí as toneladas de peso que As toneladas ficaram aí. foram. Teve uma coisa interessante agora. Quando começou a pandemia, você lembra? Nós fomos proibidos de operar. Até porque assim, o paciente gordinho ele ocupava um leito de alta complexidade no hospital e era um paciente que era arriscado se ele pegasse Covid no hospital. Então, eu estou aqui parado, vou ajudar as pessoas que pegam Covid e vou ajudar as pessoas que estão sem trabalhar. Então, nós fizemos uma campanha só aqui em Natal, que era assim, doe 1 quilo de alimento para cada quilo de peso que você perdeu. Nós arrecadamos em 2 meses 5 toneladas de alimentos e distribuímos em 4 entidades separadas. Foi interessante. Eu lembro dessa campanha. Foi muito interessante. E teve doações que vêm de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de pacientes que eu tenho de fora de outros estados. Mas aqui o pessoal do Natal compareceu bem e foi muito bonita a campanha. É muita gente. Eu acho interessante até que a logo do Dr. Nelson é uma assinatura em cima do estômago, né? Para dizer assim, aquele estômago Quando meu é design. verdade, né? Que você deixa lá, né? Se o homem fizer uma ressonância, alguma coisa, tá lá, marquinha, assinatura lá. Isso tá só no meu logo, né? Tá só no meu logo, né? Como minha mulher diz que eu sou muito matuto, gosto de brilho, né? Então, assim, meu logo é um estômago prateado com N dourado, né? O que é que a gente fez? Mas a gente que é matuto, adora um brilho, né? Doutor Nelson, foi um prazer conversar com vocês aqui. Vamos marcar outros podcasts, né? Só é bariátrica mesmo. Oxe, então a gente Qual fala é a de tudo cirurgia aqui. de Patrícia que você vai fazer? Porque vesícula ela não tem mais. Oxe, então não tem vesícula, não, mas... Bariátrica tem não. Já tirou a vesícula. Ainda tem um apêndice, ainda serve ela. Vamos manter a amizade, porque ainda tem um apêndice, pode ter uma hérnia aí, qualquer coisa. Oh. Doutor Nelson, obrigada. Um parabéns. Muito Viu? Que você obrigado. continue aí firme e forte nesse compromisso com você mesmo, inspirando as pessoas. Qual é o Instagram para a gente aproveitar e já sair daqui, já seguir o Elmo para daqui a 2 anos, né, doutor Nelson? Vamos ver se essa lua de mel vai... Meu Instagram pessoal, onde eu divulgo toda a parte da bariátrica, quando eu tento motivar as pessoas, é o Elmo Rocha. @Elmo Rocha. Elmo Rocha com H ou com E? Com E. Com E. Tá Elmo bom. Rocha. Bem simples. Bem simples. Elmo Rocha. E o outro que você disse é o das trilhas. O outro é a nossa parte da diversão, né? Que é o Rocha Adventure. Que é onde a gente se diverte e leva o pessoal para... Ficou mais fácil se divertir nas trilhas com esses 58 quilos a menos? Ficou mais leve correr em cima das dunas agora, né? Olha aí. Que agora só tola o carro, né? Exato. O carro ficou até mais econômico, né? Olha aí. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo hoje, tão importante, né? A gente viu aí o quanto a obesidade é um inimigo da sua saúde, o quanto a obesidade pode cortar aí os seus anos de vida. Então, se comprometa, mude de hábitos e continue aqui seguindo o Guia Viver Bem, que sempre tem dica para ajudar você a sair vitorioso nessa batalha contra a balança. Obrigada e até o próximo podcast.